Num mundo governado por números, tarifas e egos inflados, um homem decidiu virar a mesa do comércio internacional, com a sutileza de um elefante em uma loja de porcelana chinesa. Abram alas para Donald Trump e suas tarifas estilo olho por olho, dente por dente. Foi em 2 de abril que o mundo sentiu o tremor. Trump, o magnata convertido em presidente, disparou sua artilharia económica, tarifas de 25% para México e Canadá e uma sortida indiscriminada de pelo menos 10% para o resto do planeta. Europa, 20%. Taiwan, aquela aliada fofa, 32%. Japão, parceiro estratégico, 24%. E para a China, bem, senta que lá vem bomba, 34%, só de entrada. Os mercados, coitados, foram ao chão. As bolsas despencaram. Os investidores suaram frio. Mas Trump, em seu habitat natural, o caos, declarou triunfante: o petróleo está mais barato, não há inflação e estamos ganhando bilhões por semana. Será mesmo? Enquanto o mundo questiona os efeitos colaterais da guerra tarifária, Trump sorri e acena para as câmaras, vendendo a ideia de que está apenas retribuindo o que os outros países fizeram por décadas: taxar produtos americanos até não poder mais. Tarifas recíprocas, ele brada. E assim, o velho ditado ganha nova vida, olho por olho, dente por dente, até que todos fiquem cegos e banguelas. Em sua cruzada contra o abuso comercial, Trump aponta o dedo até para a neutra e pacífica Suíça, acusando-a de impor 61% em tarifas contra produtos americanos. Sua resposta: uma tarifa modesta de 31%, metade, segundo ele. Indonésia tributa com 64%. Então Trump taca 32% de volta, na mesma moeda. Só que há um probleminha. Especialistas suspeitam que os números trumpistas são, digamos, criativos. No caso da China, por exemplo, já havia 20% de tarifa. Trump adicionou 34%. Pimba! Mais 50% de tarifa. Total, 104%. Isso mesmo. 104%. E contando. A tabela de tarifas virou um tabuleiro do War, com dados que não batem, aliados que viraram alvos e inimigos que só crescem. E lembremos, os Estados Unidos também adoram um turismo de consumo. Rios de dólares correm todos os anos nos outlets e shoppings do país. Mas com tarifas subindo como foguetes da SpaceX, esse paraíso do consumo barato pode estar com os dias contados. Quando o dólar está forte, importar é um negócio da China. Mas exportar, aí complica. E é por isso que, num movimento de mestre, ou de completo desespero, Trump tenta reverter o jogo. Solução: taxar 25% sobre todos os carros fabricados fora dos EUA. Missão: reviver Detroit. Ou, pelo menos, estanque o sangramento de um déficit comercial que, em 2024, quase bateu a casa de $1 trilhão. Na teoria, tudo parece maravilhoso. Tarifas para cortar importações, incentivo para a indústria local, exportações em alta, economia aquecida. Mas a realidade não costuma ser gentil com planos grandiosos, principalmente quando se trata de Trumpnomics. Será que tudo isso é, na verdade, uma jogada para enfraquecer o dólar, reduzir as importações e bombar as exportações? Resposta curta: sim. Resposta longa: sim, mas com efeitos colaterais dignos de um apocalipse econômico. Afinal, cada ação tem sua reação. E Trump pode acabar como aquele técnico que arma o esquema tático dos sonhos, só para ser eliminado nas oitavas de final com um gol contra. Há quem diga que ele será lembrado como o pior técnico econômico da história do EUA. Outros ainda guardam um pingo de fé de que a jogada dará certo. Durante sua campanha, Trump prometeu curar uma América doente, ferida e endividada. E agora, com seringas cheias de tarifas, tenta aplicar o tratamento de choque. Mas cuidado, essa injeção pode gerar febre alta no planeta inteiro. E aí, será que esse plano ousado é gênio ou genocídio econômico? Este foi mais um episódio do História Como é Contada, com Galileu Dona e de Jesus Mendonça. Onde as manchetes ganham carne, os números ganham alma, e as tarifas, bem, essas ganham dentes. Preparem-se, porque a guerra tarifária está só começando. E no final das contas, pode sobrar para todo mundo. Nos bastidores do grande circo da economia global, onde bilhões dançam ao som de tarifas e déficits, uma nova trama se desenrola. E o protagonista? Ele mesmo. Donald Trump, o magnata que virou presidente, e agora, talvez, ilusionista. Durante décadas, corporações americanas fizeram as malas e embarcaram rumo ao paraíso da mão de obra barata, a China. A fábrica do mundo. Mas o que parecia um plano genial se transformou num pesadelo geopolítico. Pequim cresceu. E cresceu muito. A ponto de incomodar Washington, que resolveu dar um basta e mandar suas indústrias reerguerem tendas em outros terrenos, Vietnã,
Índia e quem mais aceitar salários baixos sem reclamar. Eis que surgem os defensores de Trump, empunhando gráficos e otimismo. Alegam que as tarifas são a poção mágica capaz de ressuscitar a indústria americana, como um Frankenstein siderúrgico revivido a golpes de protecionismo. Dados do primeiro mandato sustentam a lenda: 15,7 bilhões de dólares em investimentos no aço doméstico. Agora, sonham repetir o feitiço com semicondutores e carros elétricos. Viva o Made in USA, versão tarifa turbo. Segundo a Casa Branca, apenas com uma tarifa global de 10%, o PIB daria um salto de 728 bilhões de dólares, acompanhado por um exército de 2,8 milhões de empregos novinhos em folha. Parece promissor, até que o relógio do apocalipse econômico começa a ticar. Olhem para a África e vão investindo, pois a África conta hoje com uma boa quantidade de intelectuais. Voltando para a EUA, quem paga o pato das tarifas são os próprios consumidores americanos. Sim, o cidadão comum, que só queria comprar uma geladeira barata, vai sentir no bolso. O JP Morgan calcula que as tarifas poderiam inflar o índice de preços ao consumidor em 2% em 2025. A inflação, essa velha conhecida, bate à porta, de novo. E não pense que o resto do mundo ficaria assistindo de camarote. A China e a União Europeia já preparam um contra-ataque. Tarifa de 34% sobre exportações agrícolas americanas. Restrições tecnológicas. E a guerra comercial global ganha novos capítulos dignos de um thriller político-financeiro. No campo das previsões sombrias, o Deutsche Bank projeta 60% de chance de recessão nos EUA em 2025. E como sabemos, se o titã da economia global tropeça, o mundo inteiro sente o abalo sísmico. Preparem os airbags. Mas, por trás da cortina de fumaça das tarifas, esconde-se uma bomba relógio, a dívida americana. No final de 2024, ela superava a bagatela de 36,2 trilhões de dólares. Só os juros custam 1,12 trilhão por ano. Sim, mais do que o orçamento da defesa. Quem diria que pagar credores se tornaria mais caro do que manter um exército? Agora, imagine-se os grandes detentores dessa dívida, China, Japão, Europa, resolverem pedir o reembolso de uma só vez. Um ataque cardíaco no sistema financeiro global. Os bancos cairiam como peças de dominó. Um espetáculo que ninguém quer ver. A China, desconfiada, vem retirando aos poucos seu dinheiro da dívida americana. Outros países estão na fila. E enquanto isso, o Federal Reserve joga água no chope de Trump, elevando os juros para conter a inflação, contrariando a vontade do ex-presidente, que clama por cortes agressivos. Nesse cenário caótico, surge Elon Musk, bilionário, magnata dos foguetes e agora improvável bombeiro fiscal, tentando reestruturar os gastos públicos com soluções eficientes que são mais como malabarismo de planilha do que plano de governo. A Standard & Poor's prevê recorde na emissão de dívida em 2025, 12,3 trilhões de dólares no mundo todo, dos quais os EUA abocanharão 40%. Afinal, títulos do Tesouro ainda são vistos como seguros. Ironias do destino. Mesmo endividados até o pescoço, os EUA continuam sendo os preferidos dos investidores neuróticos. Para Trump, as tarifas são mais do que medidas econômicas. São peças num tabuleiro de xadrez geopolítico. Ao encarecer importações, ele espera forçar aliados e rivais a comprarem títulos americanos com juros menores e, quem sabe, usar até alianças militares como barganha econômica. Afinal, o que são alguns mísseis a mais entre amigos? Mas o risco é alto. Bancos centrais, especialmente o da China, não estão dispostos a brincar com fogo. Depois das sanções contra a Rússia, ninguém quer ver seus bilhões congelados em cofres americanos. Resultado: a venda de títulos do Tesouro pode-se acelerar, forçando os EUA a oferecer rendimentos mais altos. Lá se vai o plano. Sim, a China está saindo pela tangente, tal qual a Rússia. E com isso, os EUA caminham num fio de navalha. No fim das contas, as tarifas de Trump são como um truque de mágica mal disfarçado. Ele agita as mãos, grita China e comércio justo, enquanto, por trás da cortina, tenta enfraquecer o dólar. Porque um dólar mais fraco torna os produtos americanos mais baratos lá fora, e a lógica é simples: exportar mais, importar menos. Até aí, tudo bem. O problema é o resto. Porque cada passo desse truque tem um custo. E se o ilusionismo falhar, bem, o truque vira pesadelo. E o mágico pode acabar sendo vaiado por toda a plateia, inclusive aquela que o elegeu. No grande teatro da economia global, a próxima cena já começou. Resta saber se Trump será lembrado como o gênio que desafiou o sistema, ou como o mágico que sumiu com a prosperidade. Em um mundo onde tarifas são balas econômicas e moedas são armas de destruição em massa, uma figura emerge das sombras com um plano tão ousado quanto controverso. Donald Trump. E sua nova jogada atende por um nome digno de novela: o Acordo de Mar-a-Lago. Inspirado no clássico Acordo Plaza de 1985, aquele em que o Zé Uai e seus amigos ricos decidiram que o dólar precisava de um regime,
Trump quer repetir a dose. Só que, desta vez, sem champanhe, sem acordo e com mais ameaças do que uma reunião de vilões da Marvel. Lá atrás, em 1985, os ministros das maiores economias mundiais apertaram mãos em Nova Iorque e decidiram dar um chega para lá no dólar. O objetivo? Reduzir desequilíbrios comerciais com o Japão e a Alemanha Ocidental. Funcionou. Mas era outro mundo, com menos tretas geopolíticas e sem redes sociais para atrapalhar. Agora, em pleno século XXI, Trump tenta reviver essa ideia à sua maneira. O Acordo de Mar-a-Lago, capitaneado por Stephen Miron, braço direito econômico do ex-presidente, propõe um plano audacioso: forçar o enfraquecimento do dólar para turbinar a indústria americana e fazer o déficit comercial desaparecer como mágica. Só que magia, como sabemos, cobra seu preço. O truque: convencer, ou melhor, coagir, países a venderem dólares e adotarem outras moedas. Quem não topar, leva uma tarifa na cabeça. Ou, pior, perde o guarda-chuva de segurança americano. Sim, é isso mesmo. Os EUA ameaçam tirar seu exército da festa se você não dançar conforme a música. A obsessão de Trump tem razão de ser. O dólar está turbinado, cerca de 6% acima da média dos últimos 10 anos e 16% acima da média de 2 décadas. Ótimo para importar bugigangas. Péssimo para exportar empregos. E como resultado? Fábricas fechadas, desemprego em alta e uma crise de identidade na indústria americana. Daí a lógica trumpista: enfraqueça o dólar, traga as fábricas de volta e desfile como herói nacional. Mas aqui entra o plot twist: um dólar mais fraco significa importações mais caras, inflação subindo e consumidores americanos pagando a conta, como sempre. É o velho ganha-se de um lado, sangra-se do outro. E como todo filme de tensão econômica, o mundo reage. Países retaliam com suas próprias tarifas. O clima azeda. A guerra comercial se alastra. Mas talvez, só talvez, esse seja o plano desde o início: provocar, assustar e negociar sozinho com cada um, onde, claro, os EUA saem ganhando. Porque as tarifas, meus caros, são a cenoura. A punição é o cajado. E Trump é o ilusionista. Só que há um elefante na sala, e ele veste verde. O dólar, senhores, é hoje a base de cerca de 70% das transações globais. Mexer com ele é brincar com nitroglicerina. Enfraquecê-lo pode minar sua função como moeda de reserva, inflar os custos da dívida americana e, pior, reduzir o alcance geopolítico dos Estados Unidos. Mas os EUA contam com uma carta na manga: a falta de alternativa. O euro está em coma induzido. O yuan chinês ainda não saiu das fraldas. E os BRICS, apesar dos discursos inflamados, continuam fazendo negócios em dólar, porque ninguém quer correr riscos com moedas nacionais quando se trata de bilhões. Diferente de 1985, quando as potências eram amigas de infância, hoje vivemos em um mundo dividido, polarizado e repleto de rivalidades. Convencer países a embarcar no Acordo de Mar-a-Lago é tão fácil quanto enfiar um gato no banho. E os aliados, se é que ainda existem, estão cada vez mais desconfiados das intenções de Washington. No fim das contas, o Acordo de Mar-a-Lago é uma jogada ambiciosa, talvez genial, talvez suicida. Pode até funcionar, por um tempo. Pode até render manchetes, estátuas e votos. Mas também pode explodir como uma bolha mal calculada, afundar os mercados e levar o mundo a uma recessão tão profunda quanto a retórica de campanha de seu criador. E aí, caros espectadores, Trump conseguirá dobrar o dólar e salvar a indústria americana? Ou nos arrastará todos para o abismo da desdolarização e do caos financeiro? Nos vemos no próximo episódio. Enquanto isso, fiquem atentos, mantenham os cintos afivelados e cuidado com a cenoura. Às vezes, ela vem com espinhos.